Estamos iniciando mais um programa, Diálogos sobre a Vida, um programa da União Planetária. E nesse programa, eu, Eduardo Iver, e meu amigo de longa data, Marcos Rezende, dialogamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. E o tema escolhido para essa nossa conversa de hoje é a mente religiosa. É interessante que quando nós falamos em ser religioso, o que vem à mente geralmente é, são aquelas pessoas que adotaram uma quase uma profissão sacerdotal, né? Que são padres, que são gurus, que são pastores, enfim, são aqueles que decidiram dedicar a vida para um trabalho vinculado a alguma corrente religiosa. Mas o Krishnamurti ele não dá valor às instituições, como vocês sabem, né? Ele é muito crítico, né? Não das religiões, mas do que as instituições fizeram das religiões, né? Fazendo uso desses ensinamentos, mas de uma forma muito predatória. E quando a gente fala em mente religiosa, nós estamos falando não de ser um religioso, mas de ter uma postura de vida religiosa. Então, essa investigação que nós vamos empreender hoje é um questionamento: o que vem a ser uma mente religiosa? E, como eu disse, uma questão correlata, dizer, que tipo de mente é capaz de ser amorosa, sensível e, ao mesmo tempo, ser capaz de ver a beleza, né? Porque, normalmente, também a gente vê a beleza como um atributo exterior. Uma pessoa que tem uma pele bonita, um cabelo bonito, tem as proporções que a sociedade considera ideais, né? Aquele padrão de beleza, que se veste bem, que fala bonito, que tem um andar bonito. Então, são vários aspectos, né, que são valorizados pela nossa sociedade. Existe um padrão de beleza que geralmente é difundido nas redes sociais, na, na televisão, né, nas revistas, e isso faz até com que você tenha uma, algumas pessoas se sintam rebaixadas pelo fato de não conseguir atingir aquele patamar, aquela, aquela imagem de uma pessoa que que é bonita, que é agradável, enfim, que faz sucesso na sociedade. E o Krishnamurti ele dá muito mais ênfase na beleza interior. E ele associa justamente essa beleza interior com a mente religiosa, que é nessa visão que o Krishnamurti procura trazer, a religiosidade tem que ser algo interior e não algo que dependa de rituais, de, de determinadas ações, de frequentar determinados grupos e praticar todo tipo de ações que sejam preconizadas pelos grupos religiosos. Ele então coloca que a capacidade de, de ver a beleza depende muito de você ter essa beleza no seu interior. Quer dizer, quando você tem beleza no seu interior, você não só tem uma mente religiosa, como tudo que você faz na vida vai ser envolto no amor. Você vê que é uma correlação muito forte entre uma postura religiosa
uma sensibilidade e uma mente que está focada, está atenta, que não está autocentrada e que, portanto, é capaz de amar, é capaz de olhar o mundo com um olhar de beleza. Esse esvaziamento dos desejos, esse esvaziamento de tudo que tem a ver com o eu pessoal, já cria uma condição em que você não age em proveito próprio e, portanto, você é capaz de ser um canal de beleza, independente do tipo de aparência externa que você tenha. O próprio fato de você ter essa amorosidade, ter um sorriso no rosto, ter uma abertura para ouvir as pessoas, para se conectar com a natureza e com o mundo à sua volta, isso faz com que haja uma expressão da beleza interior que pode ser percebida pelas pessoas, mesmo que aquele que está expressando não seja uma pessoa que, pelos padrões sociais, é considerada uma pessoa bonita, né? Ou de boas maneiras, ou bem vestida. A beleza interior é algo muito mais profundo e tem muito a ver com a sensibilidade. E aí, Marcos? Eduardo, tema bem profundo esse que você propôs, e essa questão de relacionar a religiosidade com a beleza é absolutamente inovadora. Porque dentro dos padrões atuais, em que a mente classifica tudo, se você perguntar o que é ser religioso, o que é uma pessoa religiosa, como você falou, você já associa com instituição religiosa, com igreja, né? Então, é o padre, é o pastor, é o coroinha, é aquele sujeito que vai à missa todo dia, é o guru, é o monge, né? Então, tem aquela frase popular, né? Que o hábito não faz o monge, né? Então, essa frase já sintetiza um pouco do que ele tenta mostrar, e o Krishnamurti resgata muitas coisas. Porque nessa mania de conceituar tudo, né, a gente conceitua meditação como uma prática, a gente conceitua religião como uma instituição, né, a gente conceitua amor como sexo, paixão, desejo. Então, a visão comum dessas palavras é muito diferente e ele tenta resgatar tudo isso, né? A própria ideia de Deus, que é tão vulgarizada em muitos aspectos, né? Ele busca resgatar tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é essa quebra de paradigma, porque veja só, eu já ouvi uma pessoa dizer que não gostava do Krishnamurti porque ele é contra as religiões. Na verdade, ele não é contra nada, né? Mas ele denuncia de uma forma muito corajosa a exploração que as religiões fazem. E ele chega a dizer, inclusive, quando ele dissolveu aquela Ordem da Estrela, que estavam criando uma religião em torno dele, ele chegou a dizer que a verdade não pode ser organizada institucionalmente. Então você vê que as grandes religiões, elas têm origens em homens santos, né? Em seres superiores como Buda, como Cristo, como outros da história da humanidade, eles vieram e viveram uma vida santa, uma vida de luz, uma vida de ensinamento puríssimo, né? Mas os seguidores depois codificam, institucionalizam, se dividem, né? Exploram os fiéis, né? Que deixam lá o seu dinheiro, sustentam. Você vê ao longo da história, na Idade Média toda, aí, o quanto que a igreja explorava, a igreja católica, né? Depois ela se divide, católicos e ortodoxos, depois católicos e protestantes. Então, da vida de um ser
Jesus Cristo, você tem mais de 1.000 igrejas cristãs. Então, essa institucionalização da religiosidade é algo que o Krishnamurti combate duramente, e ele deu o exemplo quando ele dissolveu a organização que criaram em torno dele, que tinha mais de 40 mil membros de propriedades riquíssimas que ele mandou devolver, né? É, mas, ao mesmo tempo, ele não é anti-religião, no sentido verdadeiro da palavra. Ele resgata o sentido da religiosidade, em que cada pessoa é um templo, né? E na ausência de intermediários entre o homem e Deus. Nem ele admite que ele possa ser intermediário, né? Só a própria pessoa, no seu silêncio interior, no seu aquietamento interior, pode tocar essa coisa sagrada, essa coisa ilimitada, infinita, criadora, que é a fonte de toda a vida e de todas as coisas, né? Então, eu vejo que ele resgata o sentido da religiosidade e é algo que a gente precisa tentar aprofundar hoje, né? Assim, se livrando desses conceitos convencionais de religião e de religiosidade que ele tão bem desmonta para quem queira enxergar com clareza, né? Porque tem pessoas que não vão querer ver, e não importa. Elas seguem o caminho que elas quiserem. Cada um é livre para fazer o que quiser. Mas assim, ele denuncia muito duramente a exploração e essa coisa de que alguém vai levar alguém pela mão à espiritualidade, né? A tônica do ensinamento dele é a pessoa caminhar com as próprias pernas, que ninguém pode levar ninguém à verdade. Nenhum, como ele falou, é uma terra sem caminhos, nenhum líder religioso, nenhum sistema filosófico ou psicológico, nenhum guru, ninguém pode levar o ser humano à verdade. Só a própria pessoa pode descobrir por ela mesma, de acordo com a sua intensidade, com a sua própria capacidade, né? Então, Edu, fazendo essa definição do que não é religião, eu volto para você com a pergunta: o que é a mente religiosa? A gente tem que explorar isso e ser claro nisso. Não sabemos. Se a gente soubesse, nós seríamos papagaios repetidores aqui, né? Temos que ser muito honestos, nós não sabemos, mas esse é o momento de nós perguntarmos com muita intensidade e desbravarmos isso aí. O que vem a ser o que é a mente religiosa? É com você, Eduardo. Pois é, o Krishnamurti ele gosta de ir à raiz das palavras, né? Então, quando se fala em religião, existe todo um peso conceitual do que seja religião. Mas, na sua origem, religião significa religare, né? Ou seja, se restabelecer um laço que havia sido rompido. E a religião, no sentido mais profundo, seria o restabelecimento desse, desse elo entre o ser humano e o divino. Então, é uma coisa muito elevada, uma coisa muito bela, só que foi totalmente descaracterizada pelas religiões que introduziram o aspecto do financeiro, né? Cobrando dos fiéis. Você vê na tradição católica romana, havia a venda das indulgências. As pessoas poderiam comprar as indulgências para ter direito a um perdão dos pecados. E tinha até a indulgência plenária, que era para toda a vida, para todos os pecados passados e futuros. Então, você vê como é que a comercialização da religião chegou assim, a um ponto verdadeiramente absurdo. Então, esse resgate que o Krishnamurti faz, falando de religiosidade como uma abertura para o amor, uma abertura para a verdade, é algo maravilhoso. E eu lembro também uma frase daquele grande sufi, mestre sufi, o Inayat Khan,
Ele falava: você só consegue ver a beleza no exterior, na natureza, no mundo, se você tiver beleza no seu interior. E o Krishnamurti mais ou menos vai nessa mesma linha, né? Diz, se você é capaz de desenvolver essa religiosidade, essa capacidade de expressar o amor, de ser sensível para tudo que a vida está buscando te revelar a cada momento, né? E isso está profundamente ligado à mente religiosa. E isso é uma coisa muito interessante, né, Marcos? Como ele associa sensibilidade com religiosidade. Porque quando você tem sensibilidade, você consegue perceber as coisas sem qualquer distorção, sem qualquer coloração. Você é capaz de se conectar com as pessoas, se conectar com a natureza, com o mundo. Existe uma comunhão, como ele mesmo diz, né? Onde não existe o eu que está querendo proveito, que está querendo satisfação de prazeres, está querendo chegar a algum lugar, mas há apenas aquela mente que está aberta, que está receptiva, que está amorosa e profundamente conectada. E ele vai além, ele diz que uma das missões mais importantes da educação é desenvolver a sensibilidade nas crianças. Então, nas escolas do Krishnamurti, que eu tive a ocasião de visitar, as crianças são levadas para ter contato com a natureza, observar uma flor, e ele procura apontar para detalhes, né, da beleza do vento balançando as árvores, a observar as nuances das cores, como é bonito uma árvore frondosa, cheia de folhas, e como é bonito também uma árvore seca no inverno contra um céu azul. Então, são é, condições que ele procura levar as crianças, porque as crianças têm muito mais capacidade de desenvolver essa sensibilidade, porque elas não foram contaminadas ainda. Por isso que ele diz a missão da educação, uma das principais missões é a gente despertar essa sensibilidade que permite a comunhão com a natureza, a não separatividade da natureza. E quando existe essa comunhão, o amor brota naturalmente. O amor, tem outra coisa que ele fala, o amor não é voltado para alguma coisa. Ou seja, eu amo alguém, na verdade, você está num processo intelectual. O amor ele não tem qualidades, ele não tem identificações. Você ama porque você está vivendo com sensibilidade, com abertura, sem preconceitos, é, conectado profundamente de alma com alma, com todos os outros seres do planeta, com os animais, com as plantas e tudo mais. Então, essa abertura, essa conexão profunda é o que se pode chamar de vida religiosa. Não é a vida que você vai sempre para o templo, ou para a igreja, ou para o mosteiro, mas é aquela vida em que você está continuamente aberto para toda a vida que está se expressando à sua volta, percebendo cada nuance, percebendo a beleza que existe em cada detalhe que às vezes passa despercebido se a pessoa tiver com a cabeça cheia de, de besteiras. Quando a mente se esvazia de tudo que é julgamento, preconceito, problemas, crises, e simplesmente observa, simplesmente olha, essa conexão se estabelece de uma maneira muito mais direta, porque você não está preocupado com nada, você não quer chegar a lugar nenhum, você não quer alcançar alguma coisa, não quer satisfazer um desejo, você está ali inteiro, se relacionando com a árvore, com a flor, com a criança e com a natureza de uma forma geral. Então, isso é uma vida religiosa, porque você está restabelecendo, né, o negócio de religare, se restabeleceu a conexão que havia sido perdido pelo tipo de vida
que geralmente as pessoas têm na cidade. Se, se fecham em relação à natureza, se fecham em relação aos outros, querem se proteger, querem segurança, querem satisfazer desejos. A propaganda está vendendo uma série de estímulos para você querer ter mais e mais. Tudo isso aí é fictício, né? Pode ser até bonito do ponto de vista de uma descrição exterior, mas a verdadeira beleza é algo que está no coração, não é, Marcos? Isso é algo que a gente tem que começar a olhar e perceber, não é? Edu, se a pessoa não tiver dentro de si essa abertura para essa conexão aí que você estava falando, ele pode estar na natureza, pode estar em qualquer lugar que ele vai estar bloqueado, isolado, egocêntrico, vamos dizer assim, né? Então, a natureza, sem sombra de dúvida, ela nos ajuda a nos conectarmos, porque, em princípio, você sai do seu mundo de interesses para comungar com a natureza, né? Mas se você sai carregando seus pensamentos, seus interesses dentro de você, não vai haver essa comunhão de qualquer maneira, né? Então, o que a gente vê, essa relação que você fez entre religião e amor, ela é feita por todos os verdadeiros instrutores. Você vê, Jesus Cristo falou: amai ao próximo como a ti mesmo, amai aos vossos inimigos. Buda falou: seja como o sândalo que perfuma o machado que o fere. É o mesmo ensinamento de amor. E eles não só falaram, mas eles viveram, eles vivenciaram isso. Até na hora que Jesus estava sendo assassinado, ele estava preocupado não consigo, mas com aqueles que o estavam matando, dizendo: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, é da essência da religião, esse religare, ligar novamente com a nossa verdadeira essência, que não é o nosso ego, não é o nosso eu. E o Krishnamurti bem disse: onde o eu está, o amor não está. Estamos chegando ao final da primeira parte do nosso programa, vamos dar um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco. Estamos investigando o tema a mente religiosa, continuando naquilo que nos propusemos investigar. E esse é um tema realmente desafiante. Então, quando a gente vai dissecando esse tema, a gente vai ver que toda a desconexão, todo o desligar que a religião é um religar, está na nossa consciência, está na nossa mente. Quando a mente se sobrepõe ao coração, né? Porque a mente ela tem essa tendência egocêntrica, o pensamento, como o Krishnamurti sempre diz, o pensamento é sempre limitado. O pensamento é uma reação da memória e ele é um centro de interesse, ele é uma trincheira que filtra. O que me é agradável eu quero, o que me é desagradável eu não quero, né? E sempre através desse filtro, o ser humano vai se tornando cada vez mais egocêntrico e assim tendo o mundo é o caos, né? O mundo é guerra, o mundo é confusão, é disputa, é competição brutal, exploração e tudo que a gente conhece, né? Então, esse religar e essa reconexão é algo que tem que acontecer na nossa consciência, né? E aí, você vê lá na Voz do Silêncio,
Blavatsky fala, mas é um texto que não é dela, é um texto tibetano antigo, né? A mente é assassina do real. Ou seja, é o nosso pensar que nos faz egoístas e nos faz não religiosos, nos faz desconectados com aquele bem maior que envolve tudo, né? E que poderia se expressar em nós se nós não tivéssemos o pensamento voltado para nós mesmos, né? E o pensamento ele é por natureza divisor, divisivo, segregador. E aí o Krishnamurti vem e fala assim: religião é a força que conduz a uma vida sem divisão ou sem fragmentação. É a força que conduz a uma vida sem divisão ou fragmentação. Onde é que está essa força? Dentro da gente. Onde é que está a divisão ou a fragmentação? No nosso pensar. E só uma força maior vai permitir que nós vejamos que esse pensar solto que a gente tem, que pula de um assunto para o outro, que compara, que julga, que inveja, que estranha, que gera preconceito. Esse pensar é a própria desconexão com a fonte original, né? E aí só uma força maior para permitir que a gente veja o nosso pensar, que a gente esteja consciente do nosso pensar, de maneira que ele pare de, com o seu burburinho, segregar. Segregar a vida, segregar as pessoas, segregar a natureza, segregar tudo, né? Eu até vi um vídeo do Krishnamurti, que desse que aparece aí no YouTube, vídeos dele. Eu vou até sugerir de tema para a próxima reunião, próximo encontro nosso. Que a pergunta é: o pensamento e o tempo são realmente necessários? A gente nunca parou para perguntar isso, né? Porque o pensamento é que cria toda a divisão, toda a segregação, toda a comparação, toda disputa, toda inveja, toda ambição, toda cobiça, né? O pensamento é a fonte de toda desagregação. E ele vem e diz: religião é a força que conduz a uma vida sem divisão. Será que nós somos capazes de encontrar dentro da gente uma fonte que olhe para esse burburinho mental e faça assim: ó, nada a ver, nada a ver. Desencanta esse blá 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 aí. Vamos olhar com outra qualidade de atenção. Atenção ao que se passa internamente e ao que se passa externamente. Será que esse estar consciente tem a ver com a mente religiosa, Edu? O que você me diz? O que de fato vem a ser essa mente religiosa? Pois é, essa é a investigação por excelência que nós estamos buscando desenvolver. E eu queria trazer uma reflexão que é fruto de umas palavras que o Einstein nos trouxe. Porque quando se fala em mente religiosa, nessa visão que o Krishnamurti está procurando trazer, nós não estamos falando que a mente, que ser religioso é ter o hábito e ter uma série de posturas e, e hábitos de vida, né? De estar sempre recluso, com horário para tudo e participando de rituais. Tudo isso ele acha que pertence ao lado exterior e que pode realmente não trazer nenhuma satisfação, nenhuma felicidade para aqueles que praticam, porque eles continuam, em grande parte, desconectados. Aí eu queria trazer uma visão de uma pessoa assim que foi um grande destaque na nossa sociedade, um grande cientista que foi
o Albert Einstein. E ele era uma pessoa que, inclusive, lia a doutrina secreta, tinha uma visão muito espiritual sobre a vida. Mas, ao mesmo tempo, ele estava muito conectado com a ciência, buscando entender todas essas leis, né, que regem o universo, buscando essa conexão a, com a fonte, buscando, inclusive, uma lei que pudesse integrar aquela visão integrativa que ele buscava nas suas pesquisas. Mas tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: o principal objetivo da ciência deveria ser despertar naqueles que são receptivos o sentido da religiosidade cósmica. Essa frase eu acho sensacional, né? Que você vê, a ciência geralmente é apontada como culpada por separar o homem, por desenvolver uma visão muito materialista do mundo, né? Mas um dos seus principais expoentes, né? o- talvez um dos maiores, né? Cientistas que conseguiu trazer uma teoria revolucionária, falava que a ciência tinha esse objetivo de despertar naqueles que são receptivos. Se a pessoa não tiver receptivo, não adianta, né? Você pode repetir o que for, que ela não vai é, se dar conta de nada. Mas despertar nessas pessoas receptivas o sentido da religiosidade cósmica. Então, quando ele fala de religiosidade cósmica, ele está apontando para algo que está além das instituições religiosas. Por isso que é cósmica, não é propriedade de ninguém. Ela está em toda a natureza, está no cosmos, inclusive, né? É aquela religião que você sente quando olha para o céu e vê aquela beleza daquele mundo de estrelas, de galáxias, né? Aquela imensidão que nos deixa assim sentindo até pequenos, né? Mas de uma beleza extraordinária. Isso tem a ver com a religiosidade, você olhar e maravilhar-se, né? Na hora que você está maravilhado com alguma coisa, você não está pensando, você está conectado. Mas só que às vezes passa um tempo e você começa a pensar novamente, poxa, que céu bonito, eu queria que a minha esposa, a minha namorada, o meu amigo estivesse aqui para ver também. Aí pronto, você não está mais observando o céu, você está observando o seu passado, o seu pensamento. Então, a mente é muito arteira, né? E se nós não tivermos muito atentos, nós somos desviados daquilo que é tão bonito, né? Que é a observação do céu, a observação do mar, observação da natureza, de uma flor, de um sorriso de uma criança. Tudo isso traz uma grande vitalidade, um sentido, né? De integração que é fabuloso, né? Quando você olha algo que é belo, mas essa beleza não é uma coisa apenas superficial, é algo que está sentindo no coração. Ou seja, a sua beleza interior está se projetando na natureza e daí surge essa conexão, esse religare que havia sido esquecido e não existe mais separação entre o observador e a coisa observada. Eu olhando o céu, eu sou o próprio céu. Eu olhando a flor, ou olhando a árvore, eu sou a flor, eu sou a árvore, eu sou o mundo, né? Que é uma afirmação que ele costumava dizer: nós somos o mundo. Então, e quando isso aí ocorre, quando você esquece de você mesmo e se volta para uma comunhão profunda com todos os seres e com a natureza como um todo, isso gera uma grande satisfação. Acho que todos nós já tivemos determinados momentos que nós olhamos para algo muito belo. Você tem uma obra de arte de repente você é arrebatado pela beleza daquela obra, né? Pode ser uma beleza natural de uma flor. Você esquece de você mesmo naquele momento, você fica totalmente absorto pela beleza, ou seja, a sua beleza interior se conectou com a beleza daquela planta, daquela obra, daquele sorriso. Enfim, você perdeu a noção da separatividade, pelo menos
temporariamente, enquanto você está nesse momento de êxtase, nesse momento de profunda conexão. Então, eu vejo assim, que a sensibilidade é algo que pode ser trabalhado. E o Krishnamurti sabia disso, e nas escolas do Krishnamurti, ele procurava desenvolver nas crianças essa capacidade de apreciar o belo. Por exemplo, apreciar uma bela música. Não é uma coisa automática, é é uma educação. A educação musical, a educação para boa música, tem a ver com essa capacidade de você estar atento, de você ver cada nuance da música, a alternância entre os sons e os momentos de pausa, a maneira como um tema, numa sinfonia, por exemplo, vai sendo desenvolvido ao longo dos vários movimentos da sinfonia. Então, se você está realmente conectado com aquilo, isso faz um bem para a sua alma, você se sente elevado pelo fato de ter conseguido essa conexão. Então, eu diria assim que uma pessoa que vive dentro desse espírito de amorosidade, de conexão com todas as coisas, é uma pessoa radiante e é uma pessoa que faz bem ao mundo também. Olha a nossa responsabilidade. Se nós nos deixarmos conduzir para essa postura de transcendência, de conexão profunda, de observação de tudo que é belo, realmente nós somos levados a um patamar de consciência que vai muito além da consciência comum, que é uma consciência intelectual e separatista, não é, Marcos? Edu, eu acho que você deu a chave do tema. Repara só, o tema dos nossos encontros é Krishnamurti e a unidade da vida, certo? A mente religiosa é aquela que tem a percepção dessa unidade e vive de acordo com essa percepção, né? Então é muito mais do que instituição, ou a roupa, ou o hábito, ou o cargo, ou o poder. Muito além disso. E eu vejo que a religião é um esforço de regeneração da consciência. E foi isso que todos os verdadeiros instrutores religiosos, né, esses dos troncos das grandes religiões, fizeram. E aí me surgiu aqui uma questão de qual é o papel do Krishnamurti. Não vou nem falar na religião, vou falar na religiosidade do terceiro milênio. Porque você sabe que ele foi descoberto garoto e apresentado ao mundo como um novo Messias, como aquele que seria canal do instrutor espiritual da humanidade, o Bodhisattva, né? E ele, durante 17 anos, assumiu esse papel e, numa certa hora, ele rompeu com a estrutura externa e continuou até os seus 90 anos, quando ele continuou fazendo o seu trabalho e quando ele veio a falecer. E aí, a gente sabe que ele foca muito no autoconhecimento. Ele não é o dono do autoconhecimento. O autoconhecimento é algo da própria consciência humana. Mas o tom da obra dele, do ensinamento, é o autoconhecimento. E, ao mesmo tempo, ele não negou que ele tivesse essa missão de regeneração da consciência, né? Quando ele dissolveu a Ordem da Estrela, naquele discurso, ele falou: vocês perguntam se eu sou o Cristo que volta. E ele diz: nunca saberão, nunca saberão, porque eu digo que eu tenho a água pura, mas vocês não querem a água, vocês querem um vaso. E ele disse também: eu não quero ser o mestre, eu quero ser o companheiro, ou seja, desceu do pedestal. A mensagem dele não é de autoridade espiritual, tanto que ele não se impõe como autoridade, ele fala para você investigar
explorar e descobrir por si mesmo, não é porque ele está falando, né? Aí, olha só, nesse livrinho que eu escrevi, que foi publicado pela editora Teosófica, Autoconhecimento, a primeira frase do livro, quando você abre, fala: o auto, isso é meu, tá? É uma ousadia minha, né? O autoconhecimento é a religião do terceiro milênio. Uma religião sem igrejas, sem padres, sem gurus, sem fiéis, sem acumulação de riqueza e sem exploração do próximo, sem dogmas e superstições. Ou seja, é o resgate da religiosidade e a eliminação de toda a escória, que é interesse, que é comércio, que é o efeito colateral, né? É a degradação da religião, vamos dizer assim, né? E aí, por que o autoconhecimento é uma religião? A palavra religião vem do latim religare, que implica restabelecer a unidade na consciência, que se tornou dividida, desligada, separada em lados quando a vida é una. Então, a mente religiosa é essa, que consegue se abrir para a dimensão do não eu, consegue se abrir para uma impessoalidade em que o eu tem uma importância muito pequenininha para tudo que é prático, mas não a autoimportância, né? Não a coisa de acumular, seja ter no sentido material, ter no sentido psicológico, todas essas coisas do ego. Por isso que ele relaciona religião ao amor, né? E diz que onde o ego está, o amor não está. Então, o ego, ele é construído pelo nosso pensamento. O nosso pensamento não só registrou a nossa imagem vista no espelho, o nosso nome, a nossa profissão, as coisas que a gente tem, as pessoas com as quais a gente está. O ego tece o mundo pessoal. E ali ele escraviza a consciência. Então, a consciência que percebe que esse ego é transitório, ele é um instrumento para as coisas práticas, mas que ele deve estar fora das relações. E sempre que ele entra nas relações é para separar, é para dividir, né? É para romper. A pessoa que consegue ver esse ego e viver acima dele, essa é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que agrega, é uma pessoa que harmoniza, é uma pessoa que inspira, uma pessoa que ilumina, uma pessoa clara, transparente. Não é uma pessoa que manipula, que tem interesses de toda ordem, conscientes ou inconscientes. Enfim, existe todo um trabalho na nossa mente para que ela se torne uma mente religiosa. E esse não é um trabalho, é aquela coisa, o autoconhecimento não tem fim. Então sempre vai existir um nível de religiosidade mais pura e mais profunda. Depende do trabalho que nós fizermos de compreender a nós mesmos, compreender a vida, compreender as relações. Enfim, está tudo interligado nesse nível mais alto do amor, religião, percepção, compreensão, sabedoria, está tudo num nível só. E o que nos afasta dessa condição natural que está no mais profundo de cada um de nós é esse pensamento interesseiro e identificado com as coisas internas, né? Então, é um trabalho de desobstrução, né? De esvaziamento, como você falou, para que esse religar, ou essa reconexão, que é o objetivo da religião, ou da religiosidade, possa acontecer, né, Edu? Então, tem tudo a ver o tema, como você falou, com o amor, com a beleza, com a clareza, com a verdade. Tudo isso está dentro da gente. A gente só tem é que dar espaço para que isso se manifeste em nós. Desenvolver a sensibilidade, né, que é um instrumento assim chave e algo que nós podemos fazer. Isso que é interessante, né?
a sensibilidade, assim como a compaixão, é algo que pode ser desperto, né? Não que você vai criar toda uma teoria que a ser desenvolvida, mas você pode trabalhar, né, no sentido de despertar para essa conexão profunda que nós temos com a natureza. Só uma perguntinha, você acha muito ousado dizer que o autoconhecimento é a religião do terceiro milênio? Porque olha só, sem perceber a si mesmo, como que essa coisa maior vai se manifestar? E sem perceber, nós somos escravos de forças inconscientes que nos dominam totalmente, né? Então, esse trabalho de percepção é o trabalho do despertar da religiosidade, que é a consciência da unidade, né? Então, eu achei muito impactante, até ousado demais essa frase de abrir o livro autoconhecimento, dizendo o autoconhecimento é a religião do terceiro milênio. Muito ousado, né? Que, no fundo, é o trabalho que Krishnamurti procura desenvolver, né? É bem nessa linha. Chegamos ao final do nosso programa. Vocês podem, querendo, nos assistir no YouTube, no canal da TV Sub, assim como no canal da Sociedade Teosófica, também no YouTube. Até o próximo programa.